Mas então eu meio que olhei e me concentrei, e eram todas as minhas outras vidas. Eu precisava tomar uma decisão, se queria voltar ao mundo físico ou permanecer do outro lado. Meu nome é Amber Cavanaugh, moro no Canadá, na ilha de Vancouver. Isso nos leva ao dia 22 de dezembro de 2021. Eu tinha 40 anos, estava no auge da minha vida, amando viver, saindo da pandemia e animada para celebrar o Natal. Passamos o dia inteiro fazendo casas de biscoito de gengibre e curtindo em família. Naquela noite, estávamos sentados no sofá assistindo a um filme de Natal, quando, do nada, comecei a sentir uma dor de cabeça. Costumava ter dores tensionais, mas essa sensação era estranha. Então veio uma dor de cabeça muito forte, daquelas que você não consegue nem abrir os olhos. Falei, gente, não tô me sentindo bem. Eu ia cozinhar o jantar de Natal para cerca de 30 pessoas no dia 24, então decidi ir para a cama. Devia ser umas 9 da noite. Lá pelas 10 ou 10h30, mandei uma mensagem pro meu marido do quarto porque ele ainda estava vendo o filme. Escrevi, minha cabeça tá doendo tanto que não consigo enxergar direito, pode me trazer um Tylenol e um Advil? Ele trouxe, eu tomei e achei que tinha caído no sono. Mas acho que, na verdade, perdi a consciência. A dor de cabeça era por causa de uma dissecção da minha artéria carótida, do lado esquerdo. Quando a carótida disseca, ela provoca uma dor intensa, e foi isso que aconteceu. Dormi, e minha família fez as coisas normais, foram dormir e tal. Só que eu não acordei até umas 4h30 ou 4h40 da manhã. Quando acordei, pensei que estava sonhando. Minha cama é bem alta e, como o derrame foi do lado esquerdo, o lado direito do meu corpo foi afetado. Aconteceu que eu consegui me empurrar para cima sem perceber que estava totalmente paralisada do lado direito. Me levantei. Quando apoiei as pernas, meu lado direito simplesmente cedeu. Caí no chão. Ainda assim, não entendi o que estava acontecendo. Nem pensei que fosse um derrame. A artéria já tinha dissecado, e eu tinha sofrido um derrame completo. Era um AVC isquêmico na artéria cerebral média, mais precisamente na MK2. Se você identifica um AVC cedo, é possível evitar danos permanentes, mas como eu não acordei, o derrame se espalhou por toda a MK2, e aquela parte do meu cérebro morreu. Como eu não despertei, ainda tive um segundo derrame no lobo frontal. Ou seja, estou agora sem 2/3 do lado esquerdo do cérebro. Caí no chão e não entendi o que estava acontecendo. Achei que ainda estava sonhando. O cérebro não te avisa que você está paralisado, então eu só não conseguia entender porque não conseguia me mover. Pensei, preciso chegar até o sofá, até a sala, para chamar meu marido. Mas eu também não conseguia falar. Não conseguia gritar, nem emitir qualquer som. Tentei me arrastar no chão como um soldado, puxando com os braços, mas havia uma parede logo ali, e eu não consegui me mover. Não sei por quanto tempo tentei, mas pareceu uma eternidade. Provavelmente foram só alguns minutos. Bati na parede umas 5 vezes, com muita força. Meu marido até tinha se assustado quando eu caí da cama, mas como não ouviu mais nada, voltou a dormir. Quando ele ouviu as batidas, entrou no quarto. Ao mesmo tempo, minha mãe, que mora na nossa suíte no porão, ouviu o barulho, ficou preocupada e subiu. Meu marido me viu no chão e tentou me levantar, perguntando: "O que você está fazendo aí?" Ele tentou me erguer pelos braços, mas é muito difícil levantar alguém que está como um peso morto. Me colocou de volta no chão, acendeu a luz, olhou para o meu rosto e disse: "Acho que você está tendo um maldito derrame." Me levaram para o hospital e eu ainda estava totalmente consciente. Me colocaram na triagem, e os paramédicos estavam rindo, conversando entre si, nem olhavam para mim. Um enfermeiro que estava virado para outra direção se virou, me viu e disse: "O que vocês estão fazendo? Ela claramente está tendo um derrame." Ele pegou o telefone e ativou o protocolo de AVC. A partir daí, tudo aconteceu muito rápido. Em poucos minutos, já estava na tomografia. Enquanto isso, meu marido chegou. Viram a dissecção da carótida, o derrame massivo. Eu ainda estava no meu corpo, mas um pouco desconectada. Ouvi os médicos falando sobre o que podiam ou não fazer, que talvez fosse algo permanente. Decidiram me dar TPA, que é uma medicação anticoagulante usada nesses casos. Funciona 50% das vezes, mas tem um risco muito alto de morte imediata. Normalmente, quando funciona, você vê melhoras rápidas. Comigo, nada aconteceu. Não voltei a me mover. Não reagi a estímulos de dor. Meu braço estava completamente paralisado. Como não funcionou, restava uma única opção: cirurgia cerebral.
Mas o hospital da minha cidade não fazia esse tipo de cirurgia. Precisavam me transferir de helicóptero. Só que uma tempestade estava chegando e o helicóptero não queria vir. A enfermeira-chefe, que foi incrível, pegou o telefone e começou a gritar com a equipe do helicóptero, porque meus filhos tinham chegado. Os médicos disseram que era melhor eles virem se despedir, já que provavelmente eu não sobreviveria até o próximo hospital. A enfermeira gritava: "Não vou assistir essas crianças verem a mãe morrer no Natal. Vocês vão vir sim." Era um voo de só 15 minutos. No fim, eles aceitaram. O helicóptero chegou. Eu estava quase inconsciente. Lembro de algumas despedidas. Meus filhos se despedindo, alguns membros da família. Enquanto isso, o resto da família foi sendo avisado, ligando uns para os outros. Todos vinham se despedir, porque diziam claramente que eu não iria sobreviver, que o dano era extenso demais. Me amarraram toda para o voo, porque eu não podia me mexer. Curiosamente, o dia estava lindo. Ainda era cedo, talvez 9 horas da manhã. Lembro de ser empurrada para o helicóptero, de entrar, e de que meu marido foi autorizado a vir junto, o que normalmente não é permitido. Mas como achavam que eu morreria no caminho, não queriam que eu morresse sozinha. Subimos e, quando chegamos a certa altura, o sol entrou pela janela e bateu no meu rosto. Assim que a luz tocou minha pele, foi ali. Eu estava do outro lado. Meu corpo ainda estava vivo, mas eu via de longe. Via meu marido. Via meu corpo. Mas não sentia apego a ele. Foi como se eu tivesse fechado os olhos e, ao abrir, estivesse em um jardim lindo. A grama e a água eram como nada que eu já tivesse sentido na vida. Acho que passei mais tempo sentindo a grama nos pés do que decidindo se voltava ou não. Sabia, sem sombra de dúvida, que estava ali para tomar uma decisão, e ninguém faria isso por mim. Fiquei no hospital por pelo menos 6 meses. E então talvez eu fosse transferida para um lar de cuidados prolongados, porque eu precisaria de assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas aí algo estranho aconteceu. Após alguns dias, ainda totalmente paralisada, eu comecei a ter esses sonhos, mas eles não pareciam sonhos. Era como se eu estivesse novamente naquele jardim, e as mesmas presenças estavam ali. E nessas experiências, eles começaram a me mostrar como fazer conexões dentro do meu cérebro, como religar caminhos. Eu não sabia na época, mas o que eu estava fazendo era literalmente reconectando minhas sinapses. E então, lentamente, eu comecei a mover meu dedão do pé. Foi a menor coisa, mas para mim foi como ganhar na loteria. Os médicos ficaram chocados. Eles tinham me dito que aquilo era impossível. A partir desse ponto, cada pequena melhora parecia um milagre. Eu chorava cada vez que conseguia mexer uma nova parte do meu corpo. Depois de 2 semanas, eu consegui mexer o braço. Então, a fala começou a voltar, muito lentamente, com sons simples, depois palavras desconexas. Mas eu estava falando. A equipe médica não sabia como explicar aquilo. Eles me chamavam de milagre de Natal, porque, estatisticamente, eu não só deveria estar morta, como jamais deveria ter voltado a falar ou andar. Mas eu estava melhorando. Cada dia era uma luta. Eu tinha que reaprender absolutamente tudo. Comer, engolir, segurar utensílios, escovar os dentes. Foi como voltar a ser um bebê, mas com total consciência de quem eu era e de tudo que havia perdido. Eu eventualmente saí do hospital antes dos 6 meses. Na verdade, fiquei internada por menos de 3. Ainda precisava de muito cuidado e fisioterapia, mas voltei para casa. E a jornada não acabou aí. Fui melhorando, dia após dia. Aprendi a andar de novo, a escrever, a me expressar. Minha mente não era mais a mesma. Eu perdi grande parte do meu lado esquerdo do cérebro, mas algo novo emergiu. Uma versão diferente de mim. Mais calma, mais centrada, com uma conexão espiritual que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que minha vida agora tinha um propósito completamente novo. A experiência do outro lado não era um sonho. Eu sei disso com cada célula do meu corpo. E agora, tudo o que eu faço é com a consciência de que cada segundo de vida é um presente. E que o amor puro e incondicional que senti lá, é o que realmente importa.